Oi, estamos começando mais uma vez o nosso gostoso encontro de toda semana. Como você está? Como foram seus últimos dias? Como passou o seu final de semana? A sexta, o sábado, o domingo? E hoje, como foi o seu dia? E quais são as expectativas para o restante da semana, para os próximos dias? Às vezes nós ficamos sem expectativa nenhuma, né? Ou esperamos só aquilo que é cor de cinza. Mais escuro ainda, mais, sabe, se a gente começar a pensar além do que os nossos olhos enxergam, se nós começarmos a ter esperança, renovar as nossas esperanças conscientemente, quando virem aqueles pensamentos que nos oprimem, aquelas sugestões maldosas de que nada vai dar certo, de que não é possível, que com você não, com os outros pode até dar certo, mas com você não aceita esses pensamentos, não aceita essas sugestões. Não pensa que o teu dia de amanhã vai ser ruim, porque tudo colabora em torno do que você consegue enxergar para que amanhã seja de fato um dia difícil, um dia cinza, um dia chuvoso, sei lá que dia para você não é legal, mas que você pense que pode ter algo bom, pode ter algo novo e que você pode fazer a diferença, apesar dos pesares. Pensa nisso. Sorri mais, fica mais leve, levanta a cabeça, para de ficar tão triste assim, porque te disseram algo que machucou você. Vai ver que disse sem pensar e foi infeliz e nem queria dizer o que disse. Perdoa, libera perdão, libera alguma coisa que possa, em vez de libertar o outro em primeiro lugar, já liberta você. Vamos lá, vamos fazer a diferença. E hoje nós vamos falar de um tema que eu sei que vai ajudar muito a você, a todos nós. Todos nós temos as nossas inseguranças, as nossas dificuldades, limitações, pela nossa história, pelo que nos disseram, enfim, o que a vida foi fazendo com a gente. E muitas vezes nós somos pessoas com um baixo nível de autoconfiança. Não, eu não consigo. Isso eu não sei. Quem sou eu? Alguém disse que você está bonito, você logo diz, que isso, são seus olhos. Será que isso tem a ver com autoconfiança? Qual é o conceito de autoconfiança? Qual o conceito de valor próprio? Vamos falar dessas coisas hoje? Como construir a sua autoconfiança? Já quero dizer para você fazer o seguinte, para falar sobre esse tema, trazer aqui a tua opinião, vai no nosso cantinho de interação, na nossa página no facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt e vem aqui conversar com a gente. As minhas convidadas de hoje apresento. Uma delas é a primeira vez que está vindo aqui compartilhar o tema com a gente. Ele é analista de comportamento, é Master Coaching. Bem-vinda, Elaine Cruz. Bem-vindo, obrigada, Darleide. É um prazer estar com você aqui a primeira vez. É um prazer estar com você também aqui, que está nos assistindo. E vamos lá, vamos falar sobre esse assunto, né? Que determina tanto a nossa vida, determina tudo, né? Um assunto central. Então, vamos lá, vamos tentar ajudar esse telespectador. Ok, muito obrigada. E pela segunda vez, esteve no comecinho do ano com a gente falando sobre como construir um casamento de sucesso. Programaço, se você perdeu, como fazer um casamento acontecer de verdade, ter sucesso na relação conjugal, no dia a dia, lidando com as situações. Está lá no nosso site, novotempo.com/consultório, e você verifica dos programas do mês de janeiro e você vai encontrar Construindo o Casamento com Sucesso de volta aqui comigo, doutora Raquel Rochael. Bem-vinda. Muito bom estar aqui, Darleide. Estou muito feliz e eu vejo que seu programa é um programa muito terapêutico, que ajuda muita gente. Então, é muito prazeroso estar aqui pensando que nós estamos ajudando tantas pessoas. E o que dizer sobre o tema de hoje, Raquel? Já quero começar te perguntando o seguinte, como não confundir autoconfiança com autossuficiência? Eu posso tudo, eu sei tudo, comigo não tem problema, e que beira a alguma coisa que soa grosseiro até os ouvidos. Como lidar com esse autoconfiança, autossuficiência? Como distinguir? Olha, autoconfiança é aquela convicção de que você sabe fazer as coisas, aquela certeza de que você vai dar conta de executá-las e você fica sereno, você expõe, você não impõe, você não é arrogante, você não repele o outro. Já a outra parte, quando você diz aquela pessoa autossuficiente, ela está sempre querendo ser mais do que o outro, ela está sempre querendo se mostrar. E ela não expõe, ela impõe. Chega a ser agressiva, né? É agressiva, ela não sabe ouvir, né? E ela tem uma necessidade muito grande de exibir, de mostrar essa força que ela tem. Então, é diferente, é um exagero. Então, o equilíbrio é que determina essa diferença aí
nessas duas Boa. partes. Acho importante saber distinguir isso, porque quando eu estudava o tema, ou melhor, eu estudo as perguntas, né? Porque aí vocês vêm com respostas que nos ajudam a pensar sobre aspectos que talvez tivéssemos até um certo preconceito com. E quando eu fui estudar o tema e eu vi autoconfiança, eu entendi que muitas vezes a autoconfiança não é algo bem visto num primeiro momento por causa desta confusão. Ah, será que ter autoconfiança é sempre saber de tudo, é sempre poder tudo, é sempre não se... Sabe? Então, eu acho interessante que você já comece a entender o conceito disso. Aí, repito para você, Elaine, no que consiste, então, a autoconfiança? Uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui também é o seguinte: as pessoas que elas se acham autossuficientes, muitas vezes elas têm camuflado um sentimento muito forte de inferioridade. Então, na verdade, o que elas têm não é autoconfiança, elas têm um sentimento de inferioridade muito grande e elas tentam provar isso através do autoritarismo, através de tomar posse do controle, de direcionar as pessoas, de estar sempre no controle. Então, a gente precisa tomar cuidado disso. A autoconfiança não é autossuficiência, até porque o autoconfiante, ele erra. Ele erra, ele sabe lidar com isso, ele não se culpa. Então, isso é muito importante. O autoconfiante, ele vai fracassar, né? E ele vai ver aquilo como uma oportunidade. Vai sofrer sim, mas ele vai se permitir. O autossuficiente, aquilo para ele, vai tomar uma dimensão gigantesca quando ele errar, quando ele fracassar. Até porque ele está nessa postura, porque ele precisa que as pessoas valorizem ele. Né? Ele tem um sentimento tão de inferior que ele não sabe, e muitas vezes ele camufla isso, e na verdade o que ele quer mais ser é valorizado. Então, vai lá na nossa página facebook.com/consultoriodefamilia.nt e diz o que você pensa a respeito, ou já responde para mim a perguntinha que eu deixei lá. Você é uma pessoa autoconfiante? Você dá valor às suas próprias competências? O que será que disseram a você a respeito de você pode? Muita coisa do que nós somos hoje tem a ver com o que nos disseram lá no passado, né, Raquel? Com certeza, né? A maneira como nós somos maternados, educados, instruídos, né? Se você teve um pai muito autoritário, um pai que fazia as coisas por você, que te criticava, que usava termos pesados, então aquilo a gente tem que dar os limites, mas nós não podemos inibir que a criança que vai se desenvolvendo e vai trabalhando, ela vai criando, ela vai aprendendo a lidar com as coisas. Essa criança que cresce sendo limitada, ela cresce com medo. Aquele pai que é autoprotetor, que faz tudo para o filho, ele cria no filho aquela dependência onde ele vai sempre achar que precisa estar alguém do lado dele fazendo as coisas. Nesse momento, então, nós estamos falando de um comprometimento da autoestima? Tá no mesmo bojo? Eu acho que da autoestima e da autoconfiança. Elas caminham muito juntas. Caminham junto, né? Caminham muito juntos. Você sente amado, você se ama, você se admira, mas você quer sentir competente. Então, se ele sente frágil, se ele não tem aquela oportunidade de poder se mostrar, de experimentar, de errar, porque errando, né? A Elaine acabou de falar, errando que a gente aprende muito errando. Né? Se eu não posso errar, se eu tenho que estar sempre perfeito, certinho, dando conta de tudo da melhor forma possível, vou começar a ter medo, vou ter medo de ousar, medo de experimentar, porque eu não posso errar, não posso fracassar. Eu passei por uma experiência que eu fiquei 1 ano morando na Austrália. E por 3 meses eu morei numa família australiana que tinham filhos adolescentes. E foi uma experiência única para mim. Porque lá eles têm a cultura fora do país, eles têm a cultura de fazer muito exercício, muito instrumento. E eu não entendia muito bem o porquê disso. Afinal, nossa cultura não é dessa forma. E aí muito exercício, muito instrumento. Muito exercício físico, muita competição, muito instrumento, aprender instrumentos diferentes. Eles tocam mais de 1 ou 2 instrumentos. Todos os esportes que você possa imaginar, eles fazem, ou pelo menos já tentaram fazer. E eles me convidaram para assistir uma partida de futebol da menina. Né? E eu falei, vamos lá, vamos ver futebol, Brasil, vamos ver. Chegou lá, eu vi que ela era um desastre no futebol. Ela não conseguia nada, ela não conseguia nem pegar na bola. E eu perguntei para o pai dela, eu falei assim, mas me fala uma coisa, ela não é tão boa nos outros esportes, por que ela tenta isso? Você faz ela vir aqui? Ele falou, Elaine, aqui a gente entende que a gente tem que colocar os nossos filhos nesses esportes para eles aprenderem a lidar com o fracasso e com as limitações deles.
Enquanto Boa. muitos pais fazem diferente. O que eles fazem? Poupam, ou até mesmo com autoritarismo, né? Eles também direcionam o que os filhos têm que fazer. Muitas vezes o autoritarismo é no bom sentido, né? Que o pai enxerga que aquilo seja para que ele não erre, para que ele não fale nas mesmas coisas que o pai e a mãe falhou, ou também a superproteção, né? E lá não, eles incentivam, a cultura é incentivar que a criança fracasse, que a criança erre, para que ela aprenda a lidar com aquilo ali e aprenda que ela é limitada sim. O ser humano, cada um tem sua característica, né? E nem sempre você vai ser bom em tudo. Mas ok, vamos lá, continua, vamos persistir, vamos se treinar para ser um pouquinho melhor, né? Mas você não precisa ser bom em tudo. Quando você tem a possibilidade de errar sem o peso, você não pode errar, você não pode errar. Você tem a liberdade. Errou, filho? Olha a diferença entre quando você perde e entre quando você ganha. Como você transita entre o ganhar e o perder. Então fica essa dica para os pais, para nós pais, termos esse cuidado. Tem filhos pequenos, é muito comum que a gente queira que os nossos filhos sejam os primeiros, sejam os melhores, sejam os mais bonitos, sejam os mais tudo. Mas a gente não ensina para os nossos filhos que nem sempre o mundo vai dar, a vida vai dar para eles em todo o tempo e em todo lugar, as oportunidades para que eles ganhem sempre, sejam os mais lindos. A vida não acontece desse jeito. Então, nós pais acabamos comprometendo a vida emocional, a estrutura emocional dos nossos filhos para o resto da vida, porque não pensamos um pouquinho sobre esse aspecto do perder e do ganhar. Tudo tem o seu tempo, como diz a palavra de Deus. Agora, deixa eu só dar uma complementadinha. Achei interessante essa experiência que a Elaine trouxe, né? Porque eu acredito que quando a menina não saiu bem no futebol, ela não era massacrada nem exigida por isso. E nós vemos muitos pais que querem que os filhos sejam gênios, que eles brilhem. Então, meu filho é muito inteligente, então eu preciso dar muito mais coisa acima do que ele é capaz de fazer. E isso acontece, a criança está sempre com aquela sensação de fracasso, porque ela não consegue fazer aquilo. Ela consegue andar numa bicicleta pequena, o pai exige uma bicicleta maior, porque ela tem que ser capaz de fazer algo diferente. Então, eu tenho encontrado pessoas no consultório assim, muito frustradas, porque nunca conseguiram agradar o pai, num nível de exigência, de uma experimentação de uma coisa acima da faixa etária, acima do nível dela entender e fazer. E a criança fica sempre se sentindo fracassada. Então, corremos esse risco de dar algo para experimentar, mas cobrando o sucesso e não permitindo o fracasso. Muito bem, tem a Poliane Moreira dizendo: queridas, nossa, Deus seja louvado, e é justamente o que eu queria saber sobre autoconfiança. Tá precisando, então, Deus preparou para você o tema de hoje. Um beijo para você. Silvana, não posso perder nada do programa de hoje. Um beijo, Silvana. Adriana, não perco um só programa, estou sempre aqui na sintonia. Manda um beijo para mim, meu marido Jonas, aqui em Parauapebas, Pará. Tão longe da gente. Um beijo para você, Adriana e sua família. Jackson Nascimento acompanhando. Eu acho ótimo, porque o nosso programa não é só um programa para mulheres, é para a família toda, como diz o consultório. Então, eu quando estou vendo os recadinhos, vejo o marido, vejo filhos, vejo a esposa. Que bom ter vocês na companhia. Um abraço para Clemente, para Cássia, a Fátima, dizendo que maravilha, tema fantástico. O desânimo é tão comum em nossos dias. Manda um beijo para Arapiraca, Alagoas. Um beijo para todos vocês, para o marido dela, para o Vandeilson, da Igreja da Assembleia de Deus, acompanhando aqui o nosso programa. Autoconfiança. Agora vamos chegar numa pessoa, vamos tomar aqui um indivíduo adulto ou um jovem, mas enfim, já crescido, e ele se identifica como alguém que não tem confiança em si mesmo. Não acha que é capaz, não acha nenhuma possibilidade, o trabalho, ele está sempre aquém dos outros. Como nós vamos trabalhar a autoconfiança desse rapaz, dessa moça, dessa mulher? Como nós vamos ajudar o indivíduo que se vê nesse papel? Seria importante a gente destacar alguns traços da pessoa sem autoconfiança. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é autoconfiante, mas ninguém é 100% autoconfiante. A gente sempre tem uma área da nossa vida, um pilar, que mediante as nossas crenças, como a gente tinha conversado, mediante a nossa estrutura familiar, traumas que aconteceram, que a gente simplesmente ali naquele pilar a gente não é autoconfiante. Então, quando a gente está falando de autoconfiança aqui, vamos detectar qual pilar da tua vida de fato você não é autoconfiante, porque às vezes a gente coloca num bolo, a gente começa a achar que a gente não é autoconfiante em nada, e não é verdade isso. Detectar onde a gente não é autoconfiante, acho que é o primeiro passo. Boa. E é fácil.
Onde é que você não está dando certo na vida, né? Que é fácil. Detectar. Onde é que você não está dando certo na vida? Muitas vezes nós vemos líderes, executivos muito bem na profissão, mas muito ruins como maridos, como pais, né? Mulheres executivas e que falham, né? Então, assim, onde é que você está falhando? Onde você está indo bem, você está tendo crenças possibilitadoras, você acredita em você, você tem convicção de que sabe fazer aquilo. E onde não está dando certo, com certeza existem conversas internas, diálogos internos, onde te põe para baixo, onde te diminui, onde você não se valoriza, onde você deprecia suas qualidades, suas possibilidades, né? Então, aonde não está dando certo na tua vida? Ali, com certeza, precisa ser mexido, e é ali que você está precisando de limpar o que está atrapalhando, incrementar o que precisa e buscar preencher aquelas lacunas para poder alcançar e ser autossuficiente naquele lugar. Então, ele vai bem no trabalho, mas a vida conjugal está péssima. É ali que ele precisa verificar o que está acontecendo. Com certeza. Ali ele não está autossuficiente, ali não está autoconfiante, né? Muito bem. Identificou que, então, há uma área na vida que está fragilizada, precisa, então, trabalhar nessa direção. Como faz isso? Como perceber isso? Como que se trabalha esse tema naquela área frágil? Ok, eu acho que é bom a gente trazer alguns perfis, né? Como que a pessoa se comporta. Eu até gostei, eu escrevi aqui para a gente não perder nada. Então, começa a se analisar dentro desse pilar que você acha que está com algum problema, ou às vezes você vai acabar identificando agora do que eu estou te falando. Tem aberto mão de ideias? Tem aberto mão de ideias, às vezes é importante você abrir mão dessas ideias, você omite a sua opinião, você tem tentado controlar pessoas, situações. Isso tudo são sinais de que a sua autoconfiança naquele pilar ali não está legal. Você desconfia de tudo e até mesmo de você mesmo. Tem se sentido incapaz, tem se sentido impotente, tem ânsia por ser amado pelas pessoas, por ser amado pelos outros, tem essa necessidade, né, de ser benquisto. Isso tudo já está te detectando que aí, esses relacionamentos, esses pilares, você está com uma defasagem na tua autoconfiança. E eu falo mais, você está com uma defasagem, com uma deturpação na tua identidade. Quem você é, né? Tem tido ciúmes, percebe que está começando a sentir um pouquinho de inveja de quem tem conseguido as coisas e você não tem conseguido. Isso tudo são sintomas que te mostram que a tua autoconfiança não está muito legal. Raquel. É interessante que essa pessoa, né? Ela se liga ao outro, não é por amor, é por dependência. Exatamente. Ela começa a ser dependente do filho, dependente do cônjuge ou de um colega de trabalho. Ela parece que está esvaziada do potencial dela e ela precisa do outro. E como ela depende, ela começa a controlar, e é um controle excessivo. Parece que essa pessoa ela vive 24 horas por dia, com 2 olhos lá embaixo, para trás, com os 360 graus. Ela está sempre ativada, em vigilância, ela não consegue relaxar, e ela preocupa com tudo, ela controla tudo, porque tudo que ela não tem, ela quer ter no outro. E aí ela meio que suga o outro. E o parceiro que é saudável não aguenta ficar nessa relação. Esse parceiro vai sair. E ela sente mais esvaziada ainda. Então, eu estou aqui pensando da necessidade de se conhecer um pouquinho, né? Porque se ela tem toda esse trabalho, esse gasto de energia para vigiar o outro, para sugar do outro, etc., etc., é bem provável que esse indivíduo, esse homem, essa mulher, enfim, ela exponha no outro a responsabilidade de aquela relação não ter dado certo, de aquele trabalho não ter dado certo, de aquela amizade, aquele negócio não funcionou por causa do outro. Afinal de contas, gente, olha como eu trabalho por essa relação, olha como eu trabalho por tudo aqui à minha volta. A autoconfiança tem o seu lugar importante na vida, né? Eu acho que ela é fundamental, porque quando eu não sei quem eu sou, eu não tenho conhecimento das minhas características positivas, eu vou estar controlando muitas vezes, eu vou estar nessa autoridade muitas vezes, eu vou estar me isolando, né? Tem os dois cantos, a pessoa muito controladora e a pessoa que se isola. Porque a que se isola, ela simplesmente tem medo de se expor, porque ela não vê que ela tem características boas, ela não vê que ela é capaz, ela não consegue ver nada bom nela. A que pede o amor, ela quer se ver como? Ela quer que a pessoa diga
para ela quem ela é. Entende? Muitas vezes esse controle, essa ânsia, é porque ela não consegue enxergar nela o que ela tem de bom. E aí, simplesmente, ela quer que o outro fale para ela o que ela tem de bom. Então, muitas vezes, não é algo que inconscientemente ela faça de querer ter o controle para mandar na pessoa. Mas, muitas vezes, é a única forma com que ela se sente de estar capaz de estar ali naquele momento, naquela situação. Então, se ela tiver o controle, ela vai dominar, ela vai levar e a pessoa vai ficar com ela. Porque, de outro jeito, quem sou eu? O que eu tenho de bom que eu vou deixar essa pessoa conseguir estar do meu lado? Os meus amigos estarem do meu lado? Vocês estão vendo que nós estamos falando agora sobre algumas características, algumas maneiras pelas quais esse indivíduo que não tem autoconfiança se comporta, mas ainda vamos tratar. Ok, e agora que eu identifiquei que não sou uma pessoa que me utilizo da confiança que eu deveria ter para ter sucesso nos meus relacionamentos, na minha vida, no meu cotidiano, no meu bem-estar, pessoalmente falando a respeito do que eu sinto a respeito de mim mesma, entende? Nós ainda vamos dizer no programa de hoje. Essa conversa boa aqui com a Elaine e com a Raquel, elas são analistas de comportamento, a Raquel é especialmente psicóloga, é terapeuta de casal, terapeuta de família, tem especialização em luto. Ainda vamos fazer um programa aqui sobre luto, tem um estudo muito, muito profundo a respeito do tema. E essa é a nossa conversa de hoje. Vai lá na nossa página, no Face, deixa o seu recadinho e a gente continua aqui na nossa conversa, mas sempre interagindo com você. Raquel. Que você falou do autoconhecimento, né? É importantíssimo se a gente não se conhece, né? Como diz Elaine. Como é que eu amo quem eu não conheço? Como é que eu cuido quem eu não conheço, né? Como é que eu vou... E aí, eu não me conhecendo... eu acabo não sabendo quem eu sou e sabendo das minhas dificuldades, das minhas possibilidades, de todo o meu potencial. Então, essa pessoa, quando ela se conhece, ela começa a aprender que ela pode errar, ela reconhece um ser humano, né? E ela pode ter falhas, e ela começa a buscar complementos para onde ela precisa de ajuda, e isso vai ajudá-la muito. Então, ela precisa se autoconhecer. Então, um processo terapêutico, se conhecer através de leituras de livros, ouvindo o seu programa aqui. Então, a pessoa vai tendo toques de como ela está agindo e de como aquilo está atrapalhando a vida dela. Perfeito. Então, nós vamos chegar a um momento em que vamos poder, por exemplo, dar exercícios, dicas práticas de como se autoconhecer. Como se autoconhece? Só em terapia? Só um processo terapêutico, que eu digo em consultório, que leva alguém a se autoconhecer? É assim que funciona, Raquel? Quais são as dicas para que alguém se autoconheça? O consultório é uma delas, né? Mas outros livros, leituras, coach, né? As pessoas fazem coach. Então, existem formas de se conhecer, mas a pessoa precisa querer, né? A pessoa precisa buscar. E à medida que ela começa a entrar nesse conhecimento, ela vai se desprendendo desse controle. E ela já começa a ter toque de que está controlando demais, de que está atrapalhando o relacionamento. Já é uma coisinha dentro dela dizendo, se conheça. Né? Preste atenção, Elaine. Eu acredito muito, até a gente estava conversando antes disso, na avaliação comportamental. Quantos clientes vão hoje fazer avaliação comportamental e falam assim, mas eu nem lembrava que eu tinha mais essas características. E, gente, às vezes a gente tem uma ideia de que as coisas são muito caras quando a gente se diz em autoconhecimento. E não são, muitas vezes. Então, vá atrás. Se você tem vontade de se autoconhecer, você está precisando resgatar quem você é, vá atrás disso. Quem busca, acha. Porque precisamos que quem está de fora dê um parecer a respeito daquilo que muitas vezes eu não enxergo. Nas relações conjugais, que são as mais próximas, como é comum encontrar a esposa dizendo, Darleide, eu tento dizer, mas ele não aceita. Ou o marido que diz, Darleide, eu já tentei dar um toque para ela, eu falo para ela, mas a gente sempre termina em briga. Claro que nós vamos falar aí que tem a forma de dizer, tem o como, tem o momento, etc, etc. Mas nós não somos muito favoráveis a receber do outro um feedback referente às questões negativas que nós apresentamos. Você pode me dar um feedback positivo de quem eu sou, da minha roupa, do meu cabelo, da minha qualquer coisa do gênero. Na hora que você me dá um feedback negativo, não é negativo no sentido de que venha errado ou que não seja verdadeiro, mas que para mim seja negativo, uau, sei não quero te ouvir, dá licença que eu não quero te ouvir. Então isso é uma dificuldade nossa que a gente precisa trabalhar com muito cuidado. Se queremos acertar, precisamos estar abertos a ouvir. E se é alguém
profissional, alguém treinado, capacitado para a área, na área, então melhor ainda. Quanto tempo nós temos, Bruno? Temos 3 minutinhos. Seu comentário? Uma coisa que é importante saber é que a pessoa que tem autoconfiança baixa ou que ela não tem autoconfiança, na verdade, ela precisa focar o que ela tem de bom nesse momento. Ótimo. Não vá descobrir seus defeitos, porque a pessoa autoconfiante, ela só escuta o defeito. Você pode falar 10 qualidades para ela, e se você falar um defeitinho, algo que ela precisa melhorar, ela vai pegar aquilo muito mais do que as 10 positivas. Então, eu não indico que a pessoa que está se sentindo com a autoconfiança baixa nesse momento, vá pegar feedbacks negativos, porque ela já faz isso por natureza. Não vai priorizar isso. Não. Se o Ela já indivíduo... não se valoriza, ela já não se reconhece, né? Então, E se o indivíduo o que tem autoconfiança no lugar, tá tudo bem. Quando ele recebe um feedback que, numa primeira vista, não é um elogio, como que ele se comporta? Como é que ele trabalha? Qual é a diferença? Aqui ele vai sofrer. Ela diz que ele vai sofrer desesperadamente. E o que tem autoconfiança faz a quê com aquela crítica? primeiro, ele se conhece. Ele sabe de onde vem essa crítica, se essa crítica é uma inveja, é algo... ou se é um ponto que ele precisa trabalhar e crescer. Então, ele não se abate, ele tem insumos, ele tem experiência, ele sabe que ele pode vencer aquilo e conseguir, da próxima vez, superar. Bom, então, já fica uma dica aí, né? Se você, ao receber uma crítica, se abala, fica 7 dias numa tristeza profunda, corta relações, isso já é um indício de que alguma coisa não está funcionando bem com sua autoconfiança, com sua confiança de que eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como fazer. E, do contrário, se você lida bem com isso, bom indício, você está bem, hein? Vamos para o nosso intervalo, voltamos aqui ainda conversando sobre esse tema, autoconfiança, como desenvolver, como construir, como ser alguém que dá valor às suas competências, às suas qualidades, porque ter você tem. Simplesmente isso, você é capaz, você que não acredita. Então o programa de hoje é para fazer você acreditar nas suas potencialidades e ser feliz enquanto homem, mulher, jovem, no lugar em que você esteja, fazendo qualquer coisa com a idade que tenha, não importa. O que importa é ser feliz. Rapidinho nosso encontro, já voltamos aqui com você. Deixa eu mandar beijinhos para algumas pessoas lindas com quem estive nesse final de semana, mas não vou lembrar de todos os nomes, é claro. Então, vou falar bem no geral. Um abraço para todos com quem estive no sábado, especialmente, na Igreja Adventista de Moema, aqui em São Paulo. Uma programação muito especial, principalmente para as mulheres. Mas um abraço a todos, muito obrigada pelo carinho. Um beijo para você, Thelma. E que delícia estar na companhia de vocês. Deus abençoe muito. Um beijo para a Ive, linda, para a Anne Fonseca, com quem almocei. Que delícia ter vocês aqui na companhia. Melhor dizendo, estar na companhia de vocês. Quero mandar um abraço para Mazé. Agora vou dar um pulinho em outro lugar onde estive nesse final de semana também, lá em Ribeira do Pombal, na Bahia. Olha a minha rotina, fui longe. De São Paulo, fui para Ribeira do Pombal. Um beijo para Mazé, para o Wellington, para Raíssa, para Dalva, pastor Ariosto, um abraço para Adriana, Alana, pastor Joel, Ângela, Gabriel, Pombal Camping, lá em Ribeira do Pombal. Tanta gente, tanta família reunida. Um beijo para todos vocês, tá? Vamos continuando aqui a nossa conversa sobre autoconfiança. Um abraço para o pastor Brenha, aqui o pastor na comunidade adventista, na Igreja Adventista de Moema. Um abraço, pastor Brenha. E vamos lá, autoconfiança, o que dizer a respeito, o que mais? Vamos falar um pouquinho agora dos medos. Alguém que não tem autoconfiança, alguém que é medroso na vida, né, Raquel? O que dizer sobre os medos? Sabe que um dia desses fizemos aqui um programa? Semana passada, e justamente aqui no ar nós identificamos pelo feedback que os amigos de casa mandavam, muitos medos. Nós temos muito medo. Medo de adoecer, medo de morrer, medo de voar, medo de cair, medo de bater, medo de perder. É muito medo. O que está acontecendo? Raquel. Insegurança, né? Quem está roubando a nossa segurança, né? Exatamente. Se eu não tenho autoconfiança, né? Eu tenho medo de amar, eu tenho medo das relações, medo de enfrentar coisas novas, diferentes, um medo terrível do fracasso. E acompanhado desse medo vem uma emoção tóxica muito grande, que é a vergonha.
a vergonha de não ser aquilo que esperam dele, a vergonha de não superar, de não ter aquele espaço que ele gostaria. Então, a pessoa começa a viver com esse medo, um medo paralisante e um medo evitante. Então, a pessoa evita. E, assim, ela acaba perdendo oportunidades ricas de crescimento, de sucesso, porque o medo não permite. E o que é pior, muitas vezes ela fala, eu estou bem no trabalho, mas é um bem que é uma zona de conforto. Eu estou bem nesse relacionamento, mas é uma zona de conforto que não está bem, as coisas não estão satisfatórias, ele poderia dar muito mais, poderia ser muito mais feliz, no entanto, se prende, né, por medo de experimentar o novo, ou por dependência daquilo. Aqui eu conheço, aqui eu confio, eu fico. E esse medo não permite que vá além, né? Medo de assumir compromissos, né? Responsabilidade. Isso a gente vê cada dia mais. Eu falo porque eu sou jovem, a gente vê muita gente aí hoje com medo de assumir responsabilidades, porque acha que não vai ser capaz, tanto em relacionamentos, de entrar num relacionamento, de um compromisso sério, como também no profissional. Muitos medos gerados pelo quê, né? Pelo que esse medo é gerado? Pelo perfeccionismo em excesso. A pessoa acredita que ela não pode errar, que ela tem que fazer tudo perfeito, né? Ela se cobra demais. Então, deixa eu ler aqui um feedback da Paula. Ela está dizendo, eu já fui mais autoconfiante, mas hoje eu sou muito julgada pela aparência e sempre me preocupei em ter uma boa imagem. Já pensei até em não me arrumar mais para não ser julgada por isso. Olha só o nível de julgamento na aparência dela. Então, ela fica preocupada com o que vão dizer e ela começou a se incomodar com isso. Não sei como passar uma imagem diferente, poder me arrumar como gosto. Ainda mais que isso acontece no ambiente que convivo. Já me falaram para não me importar com a opinião dos outros. Como não se importar com a opinião dos outros, né? Como não? Bonito isso na teoria, não é, né? Teoricamente legal. Mas a gente, enfim, o que dizer numa situação como essa? Ela quer ser, mas o julgamento dos outros não a permite ser. É justamente quando eu estou com baixa autoconfiança, eu não tenho opinião própria, né? Eu tenho dificuldade de emitir minha opinião, de assumir o que eu penso, e eu fico muito preso no que o outro agrada, no que o outro gosta, e acabo deixando de me agradar. Por isso a importância de se conhecer. A quem que eu tenho que agradar? É a mim, né? Eu não tenho que ser, porque cada um vai dizer uma coisa. Como é que eu vou ficar preso a essas opiniões diversas se eu não conheço a minha própria, né? Algo que, para mim, é muito claro é que, assim, quando você não se sente autoconfiante, você vai provar que você é merecedor, que você é alguém em algum lado. E daí, Darleide, tem um grande problema. Quando eu não me sinto autoconfiante dentro do meu casamento, dentro do meu profissional, ou vice-versa, eu vou provar em alguma forma. Por isso que a gente vê hoje tantas pessoas saindo com outras pessoas, né? A gente vê muitos homens se provando sexualmente porque muitas vezes não se sente capaz dentro do casamento ou como profissional. A gente vê muita mulher hoje também tentando se provar, não tem uma autoconfiança certa, não sabe sobre ela, não tem uma identidade muito firme a seu respeito e vai se provar no corpo, na vaidade. Então, de alguma forma, a gente vai tentar se provar e muitas vezes vem os erros do caminho que a gente acha para se provar. Ou sexualmente, ou por vaidade, ou eu viro um workaholic e vou trabalhar demais porque lá eu vou ser reconhecido. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa armadilha que a gente mesmo faz, de querer buscar algo mediante ao que os outros vão dizer. Então, eu acho um caminho que muitas vezes não é aquilo que eu quero, mas eu acho esse caminho porque nesse espaço aqui eu vi que as pessoas me reconhecem, que elas dizem a meu favor muito boas qualidades. Então, cuidado com esses caminhos que a gente acha achando que a nossa identidade ali está sendo formada através da opinião dos outros. Bem interessante isso, principalmente bem dentro do contexto que estamos abordando aqui no programa de hoje, mas nunca perdendo de vista que nós temos responsabilidade com o outro. Porque a gente também, nós não estamos falando aqui de egocentrismo. Olha, o mundo que se exploda e eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e vão ter que me engolir. Não é nesse nível, nessa linguagem, eu diria até grosseira. É do jeito leve de viver, é numa caminhada, de uma busca de ser feliz, com leveza, com respeito, com amor. Porque quando você tem autoconfiança, a primeira coisa que você tem é amor pelo outro, por você, porque você se ama. Né? Se você se ama o outro. Se você se respeita, você respeita o outro.
outro. Então tem que ser essa convivência leve, gostosa. Então nós não estamos falando aqui de um egocentrismo. O que importa é você e o resto que se vá. Não, o cristianismo, principalmente, que é a nossa bandeira, a nossa fé, diz a respeito de eu considerar o outro, inclusive até em primeiro lugar. Como? Em amor. Em dar ao outro o amor que eu tenho em mim. A palavra diz assim, amai-vos uns aos outros. Essa é uma palavra que é um mandamento que diz tudo da vida. Então, essa autoimagem, quando você falou aqui da sua autoimagem e as pessoas criticam, o que você está querendo dizer, bem exatamente dentro do contexto que a Elaine dizia, o que você está querendo dizer com essa autoimagem? É uma autoimagem que você quer passar desafiadora, ela é agressiva, o que você quer? E que feedback você tem? É realmente crítica? Como é que você está fazendo essa leitura? É bom pensar também a respeito disso. Nem sempre é o que nós estamos entendendo. Às vezes é diferente, mas nós estamos comprometidos emocionalmente, a nossa autoconfiança, a nossa baixa autoestima está ali forte, e aí eu faço uma leitura equivocada da vida. Tem um texto bíblico lindo quando Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons, forem luz, todo o teu corpo, tudo à tua volta será iluminado. Então eu quero pontuar essa leveza em ser feliz e aí nisso sim ter o meu encontro e, sabe, estar bem onde eu estiver. A própria Bíblia diz, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Exato, amor. Porque quando eu me amo, eu consigo enxergar o que em mim? O meu melhor ângulo, as minhas melhores características, o melhor de mim. Se eu amo a mim dessa forma, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a achar no outro também o que ele tem de melhor. Eu vou começar a ver nas situações, eu exerço a compaixão. Então, isso influencia muito. Normalmente, também, quem tem a autoconfiança baixa, ela também tem a tendência de ser mais crítica. Exato. Porque se eu não acho nada bom em mim, na situação que eu vivo, eu também não acho, muitas vezes, no outro. E aí eu acabo tendo até uma certa inveja quando eu vejo alguém se dando melhor. Eu ainda vou fazer um programa só sobre inveja, viu, meninas? Porque normalmente ninguém se reconhece invejoso. Que isso? Não, Deus me livre, invejoso nada. Olha, tem um recadinho para você, Raquel. A Arlete dizendo que ótimo programa e uma maravilhosa surpresa rever uma amiga de infância e adolescência. Doutora Raquel, quantos anos sem vê-la? Arlete Ferreira. Com a sua amiga. De Goiânia, Olha eu acho. só, Acho que é de delícia. Goiânia. Se for a que eu estou pensando, é de Goiânia. Que bom, Rebeca. Um beijo. Vamos lá, faltam 15 minutinhos para terminar o programa. Já pensou? Dicas para alguém trabalhar a autoconfiança. Uma coisa que eu percebo muito é que quem tem autoconfiança muito baixa já está entrando até num nível de depressão, tá? Porque não tem esperança, não consegue ver nada bom a seu respeito, não consegue enxergar que vai conseguir chegar em algum lugar. Então, o nível de esperança dessa pessoa o passo para a depressão é muito, muito, muito alto, porque as dúvidas corroem a cabeça dela o tempo todo sobre objetivos e sobre si mesma. Então, em primeiro lugar, aqui, eu quero muito incentivar você aí de casa. Por favor, vai se exercitar. Faça um exercício físico de 30 minutos, 3 vezes por semana. Por quê? Você vai estar liberando o conhecido hormônio da alegria e do prazer, que é a endorfina. Aí você fala, mas eu dou uma andadinha no shopping. Não é assim. Então, por favor, você precisa sair desse estado emocional e que os hormônios do teu corpo vão contribuir muito para isso. Então, por favor, vai fazer um exercício de 30 minutos aeróbico. Não vale só andar no parque. Dá uma andadinha de 2 minutos e dá uma corridinha de 1, lógico, sempre procurando um profissional que te instrua como fazer, mas vai liberar esse hormônio da endorfina, que o seu sentimento, sabe o que ele faz? Ele limpa a tua mente. Ele limpa a tua mente. Cada vez que você vai dar uma corridinha, que você libera o suor, que você coloca o teu coração para trabalhar, ele reproduz a endorfina e a tua mente fica mais clara. Você tem alegria. Por isso que ele é conhecido como o hormônio da alegria. E muita gente se vicia em exercício. E vou dizer mais, 3 vezes por semana é pouquinho. De 7 dias, vai um pouquinho mais que você consegue. Concordo. Você vai conseguir, de verdade, vai te fazer muito bem. Dica. Vamos lá, Raquel. Também, né? São os condicionamentos, a gente chama isso de condicionamento, né? A pessoa também cuidar um pouco do visual. Sim. Né? Passar a vestir melhor, se valorizar. Às vezes a pessoa está tão largada, tão deixada, né? Então, além dos exercícios, cuide-se. Comece a trabalhar esse diálogo mental que ela tem
interno, onde vem muita crítica, muita cobrança, que é uma falta de amor por si mesma, né? Comece a olhar o que ela tem de bonito, as qualidades, crie metas. Se eu não tenho metas, se eu não sei onde eu quero chegar, eu já cheguei. Né? Então, comece a imaginar o que ela admira no outro, que às vezes tem até inveja. O que eu posso ter? Eu posso conseguir. Comece a fazer declarações para si mesma de que ela pode, de que ela vai conseguir, que o que ela não sabe, ela pode adquirir. É importante saber que a autoconfiança, você não nasce com ela, você adquire. Então, se a tua infância não proveu, você pode prover agora, porque você é um adulto. Então, começa a buscar. Então, às vezes a gente fica preso na perda, e olha o que aconteceu, fica aquele coitadinho, aquele tristinho, vitimizando. Saia, vai em busca. O que eu preciso de informação? Vai buscar informação. O que está me faltando? Então, o que está me faltando? O que eu já tenho para construir isso? Limpa o que impede chegar na sua meta, promove aquilo que você precisa, e, com isso, você começa a sentir mais potente, mais capaz. E diga para você mesmo, você pode. Nós somos filhos de Deus, não é? Pois é. Criado à imagem dele. O que nos impede de ter uma vida abundante? Você tem que ir atrás, né? Então, pare de choramingar, vai à frente. Exatamente, Elaine. Eu acho que comparação é o que destrói muito hoje o ser humano, e todos nós. A sociedade, a nossa família cria um padrão de como você tem que se comportar, de como você tem que agir, do que você tem que ser. Então, pare de se comparar e faça uma lista de características boas suas. A primeira vez que eu fiz essa lista, eram 30 que eu tinha que fazer. Eu consegui fazer 7. Então, é um treinamento, como a Raquel falou, tudo é um treinamento. A visão que você quer ter de você mesmo, não só que você quer ter, mas o que você quer enxergar, tudo é um treinamento. Então, assim, faça. Hoje eu consigo fazer 80 características de uma única vez. E mais do que isso, escreva. Treinamento para o ser humano, ele é tanto no visual, como no auditivo, como no sentimental. Escreva, fale bem alto para você se ouvir. 3 vezes. A primeira vez, todos os meus clientes falam, Elaine, é uma loucura isso. A segunda vez que ele está repetindo, é seguido as 3 vezes. A segunda vez que ele repete, ele já começa a acreditar um pouco mais. E na terceira ele fala assim, eu sou assim mesmo, porque eu já agi dessa forma no passado. Então, recupere as suas características. E também, recupere as suas limitações. Você também é limitado. Então, aceite. Faça uma listinha. Isso eu não sou bom mesmo, mas tudo bem, eu não preciso ser perfeito. Mas mais do que isso, coloque num papel, eu sou determinado, eu sou corajoso, eu sou compassivo. Enfim, coloque tudo no papel e fale no mínimo 3 vezes essa lista para você mesmo. Te ouça, coloque a postura certa, coloque a voz certa, acredite naquilo ali. Parece estranho no começo, mas depois de 3 vezes você falando seguido, você vai relembrar quem de fato você é. Recuperar a essência, a identidade. A gente nasce zeradinho. Né? E a família vai colocando algumas qualidades nossas, as situações. Recupera a tua essência. Você foi criado à imagem e semelhança. Você não é Deus, mas você foi criado à semelhança dele. Então, ele já sabia de tudo que você precisaria. Tudo que você precisaria, ele já sabia, ele colocou dentro de você. Então, não deturpa a identidade que ele te deu. Você é a hereditariedade dele. Então, é muito importante a gente lembrar disso. Ele fala que a gente não é a semente, mais ou menos, ou a ruim semente. Ele fala que a gente é a boa semente. Você é a boa semente. Então, acredite, não deixe mais ninguém te dizer que você é diferente disso. E não também fique preso, como a Raquel falou. Porque meu pai, minha mãe, hoje você é um adulto. Hoje você decide quem você quer ser. E Deus te fez para ser de uma forma. Então, vá e viva o que Deus te fez para ser. Raquel. É interessante que essa pessoa que está embaixo, o que ela faz? Ela visualiza muito o fracasso, a tristeza, a derrota. Começa a visualizar vitória, conquistas. Né? E quando eu visualizo, é porque eu imaginei onde eu quero chegar. E aí eu vou buscar. Então, isso é importante. Você tem que mudar essa rede neuronal derrotista para uma coisa que busca saída. E se você fez tudo certinho e deu errado, você vai ter saída para sair daquilo e criar uma coisa nova. Você não precisa ficar preso no erro, chorando aquilo e desesperado porque não deu certo. Vai em frente, né? Então, ter otimismo, ter certeza de que Deus está com você, que Ele te guia, que Ele tem um propósito para a tua vida. E continua, né? Visualizando coisas boas e vitoriosas. E como o pensamento ele é poderoso para ele te criar sentimento.
né? Tudo acontece aqui. Não tem vezes que a gente fala assim, eu não quero mais pensar, eu queria que parasse os pensamentos, a comunicação que eu tenho comigo mesma. Reverte essa comunicação. Tem vezes que eu estou no carro, eu já bati o carro quase 3 vezes. Porque eu estou dirigindo e pensando, poxa, vai ser assim, assim, assim. O que eu vou ter? Como que vai ser o meu casamento? Como vai ser minha vida profissional? E eu fico ali imaginando aquilo automaticamente. É neurociência, a gente já estudou muito isso. Automaticamente me gera sentimentos. E esses sentimentos é que são os combustíveis para eu realizar. Ou seja, a gente está falando aqui de autoconhecimento, resgate sua identidade, crie a imagem do que você quer ser, da onde você quer chegar. Isso vai te despertar sentimento que vai te alavancar a conseguir isso. Ai, tanta coisa boa, né, dita assim de uma só vez. Eu espero que você tome nota, inclusive sempre que a doutora Raquel Fonseca vem aqui, ela diz, toma teu caderninho, né, toma aquela agendinha. Esqueci meu caderninho para mostrar. Você tem seu caderninho também, eu né? esqueci. Para você tomar nota disso. A gente crê tanto em palavras destrutivas, em sentimentos que vieram e destruíram justamente a identidade, o lado bom de ver a vida, o lado positivo, as crenças de que você realmente tem condições de ser mais do que aquilo que disseram que você seria, até mais daquilo que você acredita ser. Deus já pensou muito mais, Deus já declarou muito mais a seu respeito e a gente se acostuma e se amofina e se permite viver numa vidinha medíocre, né? Médiozinho. Meu casamento, como é que vai? Mais ou menos. Como é que você está no seu trabalho? Mais ou menos. E a vida na igreja? Ah, minha filha, mais ou menos. É tudo mais ou menos, Deixamos gente. até de ser gratos. Que essa era uma dica que eu queria dar. Pode dar. Gratidão, né? Gratidão, porque quando você está ali com a sua autoconfiança baixa, você não consegue mais ver nada de bom que está acontecendo e está acontecendo. Está. Hoje eu falava com uma amiga a respeito um beijo para você, Jussara. Nós falávamos sobre isso e ela me dizia assim que é uma pessoa que se vê autoconfiante, ela gosta das coisas que ela faz, ela é lutadora, ela é vencedora. E ela diz isso com tanta alegria e ela me dizia assim, Darleide, a receita para isso é gratidão. Ela diz o tempo inteiro eu estou agradecendo pelo que eu vivi, pelo que eu experimentei na vida, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas mais difíceis. Ela diz a receita da minha vida é gratidão. Então é isso aí que você coloca, ser grato muda a vida, Raquel. De bom, né? Claro que muda. Você sai daquela coisa ruim e começa a ver o que está acontecendo de bom. E você começa a abrir para a vida, né? Tem saídas, você não fica enclausurado ali. E muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu sou grato. Na hora que eu vou fazer minha oração, eu sou grato. E não é assim, gente. Vamos pegar o nosso caderninho, que eu sou tão a favor do caderninho. Pega o caderninho e anote. Tenha como disciplina, toda vez antes de você dormir, pega o seu caderninho, deixa ele do lado e escreve. Hoje eu fui grato porque o ônibus passou na hora que eu precisava. Eu sou grato porque eu consegui entrar naquele vagão do metrô. Eu sou grato porque tinha a vaga que eu pedi para Deus para estacionar. Eu sou grato porque alguém me deu um sorvete, um chocolate gostoso. Vamos ser gratos pelas pequenas coisas, né? Que isso faz totalmente diferente o nosso dia, como a gente enxerga, como a gente lida. E o nosso sentimento, mais uma vez, ele vai interferir em tudo. Se eu não conseguir ver o que está me acontecendo de bom, eu vou só enxergar coisa ruim a respeito de mim e do outro. Então, vamos ser grato, né? Vamos ter o nosso caderninho. E não vale ser grato só na oração. Tem que escrever. Por falar em oração, e eu acredito que nós precisamos enfatizar justamente a oração como sendo a gratidão, como sendo uma devolução a Deus, no reconhecimento a Deus daquilo que Ele já nos entregou, não é? E quando nós ficamos muito focados naquilo que ainda não aconteceu, naquilo que deu errado, naquilo que... Quando eu me permito viver nesse estado, eu estou sendo ingrata, não é nem com as pessoas com quem eu convivo em primeiro lugar, eu sou ingrata com Deus, né? Sou ingrata. Então, a gente chama você para resolver a sua vida a partir desse pilar. O pilar da espiritualidade dá tantas respostas para a vida, meus queridos, minhas queridas. Se eu estou falando de gratidão, e não estou falando de uma coisa natural, estou falando de alguma coisa que acontece de modo sublime, mais nobre da existência humana. Como é que vai o seu pilar espiritual? Onde você busca, onde você encontra a sua confiança está onde? Não
Não pense que nós ficamos aqui durante o programa falando para você a respeito de autoconfiança, porque você é fonte de confiança em si mesmo. Aí agora no final do programa vem Elaine e traz a gratidão à tona. Vem, né, Deus nos chama para essa percepção de que algo está sendo feito a seu favor. E aí, o pilar da espiritualidade, Raquel, e você já põe um diz, sorriso né, nos lábios. quando você me coloca em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Exato. A gente corre tanto atrás das outras coisas e deixa um vazio aqui de Deus, né? E a gente não entende por que não está dando certo a vida. Então, é importante essa entrega a Deus, esse lugar dele, porque muitas vezes as coisas não estão dando certo na minha vida, porque eu coloco elas no lugar de Deus. Meu casamento acabou porque ele estava no lugar de Deus. Perde um filho porque está no lugar de Deus. Então, o apego àquilo é tão forte, a dependência daquilo é tão grande, que o que acontece? No lugar de Deus, aquilo virou o meu Deus, aquilo virou o meu ídolo. E muitas vezes eu perco aquilo para descobrir que meu Deus é outra coisa, né? Exato. Não é aquilo. Então, é importante esse pilar espiritual. E a minha autoconfiança, ela vai existir plenamente quando eu confio em alguém superior a mim, né? De onde eu tiro força, de onde eu me entrego e sei que dirige toda a minha vida. É o Criador, né? É o nosso Criador, Criador. é o nosso mantenedor, nosso Salvador, né? Ele é tudo. Deus seja louvado por isso. Muito obrigada, foi muito gostosa a sua participação. Obrigada por nos Eu dar que agradeço. do seu tempo, da sua Eu que disponibilidade. agradeço. Doutora Raquel Rochael, escreve-se Rachel mesmo, viu? Alguns ficam assim, da Leide, mas estava escrito, é Rachel, que é chiquérrimo também. Ela tira do tempo, da agenda e vem aqui. Eu agradeço muito sempre aos meus convidados, a Elaine também aqui com a gente. Muito obrigada, Raquel, muito obrigada. Agradeço, foi um prazer. E você, sua última palavra? Eu queria muito trazer que eu gostei muito do que você falou. Quando a gente não lembra que Deus criou a gente, que Ele passou um tempo ali formando cada detalhe, a gente está sendo ingrato em primeiro lugar com Ele. Exato. E quando eu tenho a minha imagem, a minha identidade, que vai ser tema para um programa que a gente já combinou de fazer, quando eu tenho a minha identidade deturpada, eu me vejo só negativamente, sem eu perceber. Quando eu penso em Deus, eu estou pensando que Deus está me vendo da mesma forma com que eu me vejo. Então, isso afeta até na tua espiritualidade. Então, gente, vamos retomar quem Deus te fez para ser e como Ele te criou. Porque você é filha e filho dele. E ótimo. Bom, duas analistas de comportamento aqui no nosso programa e conversando sobre este tema tão significativo. Dei uma olhada aqui em muitos comentários que chegaram ao longo do programa e eu quero agradecer a você pela companhia e agradecer sobretudo porque eu sei que estas palavras caem no seu coração como semente. Você não ficaria ao longo de um programa ouvindo palavras simplesmente sem que elas te encontrassem lugar no seu coração. Eu sei que se você esteve aí durante o programa, está sentado agora, ou está fazendo alguma coisa, mas nos ouve agora, eu gostaria de pedir a você que dê atenção a todas as palavras ditas e benditas do programa de hoje. Ditas com carinho, ditas com respeito, ditas com desejo de que você viva melhor do que tem vivido até agora. Tua vida está completamente na dependência de Deus. A tua vida está completamente na identidade que você tem quando reconhece a Deus como seu Criador. Se Deus te criou, sendo Ele amor, você é feito de amor. Mas veio a vida, veio a B, Y, Z e nos trouxe a amargura. E aí nos trouxe a depreciação. Mas quando retomarmos, quando entendermos isto, que foi tão lindamente bem colocado aqui hoje, de maneira natural, trazendo desde a nossa infância, do que aconteceu por ali, e agora, quais são as escolhas que eu posso fazer, que caminho eu posso trilhar, o que você vai fazer agora que você dá um novo sentido na perspectiva de que, uau, eu fui criado por Deus, Deus é amor, então eu sou feito de amor. Eu tenho DNA de amor. Então, chega de amargura no coração, chega desse não perdão, chega desse jeito medíocre de viver, desse jeitinho médio de levar a vida e vamos lá, levanta e anda, usando as palavras de Jesus. Essa é a palavra dele para nós todos os dias. Levanta, anda, tem mais o que fazer pelo seu casamento. Tem mais o que fazer pela sua vida no trabalho, tem mais o que fazer pelas pessoas que estão à sua volta, tem mais a fazer.
Então levanta e faz. Ah, mas Darleide, ninguém me ouve, ninguém me diz, ninguém me ama, ninguém me quer. Mentira que disseram para você. Nós estamos confirmando para você hoje que você é amado de Deus, cheio de Deus, casa de Deus e Ele tem um plano lindo para a tua vida. Levanta e anda. E a direção é para cima, é para o alto, é para a excelência, é para a glória de Deus. Um beijo e até a semana que vem aqui com a gente no Consultório de Família. Obrigada pelo seu carinho. Deixe o seu comentário nas nossas páginas, nos segue nas redes sociais. Queremos estar sempre com você, aqui na Novo Tempo. Um beijo. Podemos marcar o nosso encontro para a semana que vem? Combinado assim? Quero muito você na companhia. Guarde as palavras de hoje no seu coração e que Deus te abençoe ricamente.